Sou o tutor da turma de vocês de Minasul e de Alto Horizonte, tá? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre comunicação com vocês. É muito importante a gente falar sobre isso, é um tema que a gente vai trabalhar fortemente como técnico em segurança. Quem aqui gosta de falar em público? Mais ou menos. A minha oratória não está muito boa ultimamente, não. Eu vou contar para vocês. Vou contar para vocês que eu era tímido ao extremo. Ainda sou. Acaba que a gente cria uma casca por fora aqui, né, que tem que lidar com pessoas, né? Mas a timidez, ela ainda existe. Quem é tímido, não fique com receio. Não fique com medo. Dá para a gente poder trabalhar isso. Porque o que mais vou fazer como técnico, gente, eu vou me comunicar, tá? Então eu vou fazer uma apresentação para vocês aqui sobre comunicação assertiva, tá bom? Eu vou projetar aqui agora. Só compartilhar minha tela com vocês. O que eu vou trabalhar com vocês hoje, gente? Comunicação, interação e relacionamento. São coisas assim que... Lembra que eu falei para vocês que hoje o profissional buscado no mercado é aquele que tem uma relação interpessoal bacana? Por que disso? Ah, o Elson é um técnico mais ou menos, mas ele sabe lidar com pessoas. Então, essa parte do técnico mais ou menos, que a gente fala, né? O cara mediano, ele pode ser moldado. Agora, o Elson é especialista. O Elson é o cara fera do mercado. Só que ele não sabe lidar com pessoas. Será que eu vou conseguir emprego assim? Será que eu tenho mercado? Acho que não, né, gente? Então, quando eu falo de comunicação, interação e relacionamento, eu estou falando de quê? De contato com pessoas, né? É preciso, gente, que a gente identifique elementos que diferenciam o que é uma comunicação formal e informal, né? Tem diferença? Claro que tem. Eu preciso reconhecer a importância também da comunicação como uma ferramenta. Aqui ficou enfermagem, tá? Mas a gente vai voltar para todas as áreas. Eu coloquei enfermagem porque muitas das vezes o enfermeiro interage com o paciente, o enfermeiro vai interagir. Agora vocês conseguem me ouvir, pessoal? Agora sim. Agora sim, né? Nossa, tudo que eu falei ficou no mudo. Não, na enfermagem. Vamos lá. Então, bacana. Eu devo ter encostado em alguma coisa aqui. O enfermeiro, ele lidar com pessoas. Nós também. Nós vamos lidar com o colaborador, nós vamos lidar com o empregador, eu vou lidar com pessoas lá fora, por exemplo, a fiscalização. Imagina se eu for trabalhar com consultoria, então. Eu preciso comunicar mais ainda, porque eu vou trabalhar com vários clientes durante o dia. Então, é um nicho de mercado que a gente pode buscar também. Está ficando mudo. Ah, agora sim. Vamos lá. Então, essa comunicação ela precisa ser contínua e ela precisa ser assertiva. Certo? A comunicação é um processo dinâmico e multidimensional. O que é multidimensional? A comunicação ela vai e a comunicação vem. E eu sou responsável pelo quê, pessoal? Mas vamos um de cada vez, senão a gente vai ter atrito aqui. Todo mundo participando ao mesmo tempo, assim, a gente fica meio perdido. A comunicação, ela vai e ela volta, mas eu sou responsável por qual comunicação? Pela minha. Eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entendeu. Então, a responsabilidade, ela parte de mim, né? Eu sou a pessoa que emite a comunicação, aquele transmissor da mensagem. Agora, como que essa mensagem chegou no receptor? É isso que a gente precisa entender, né?
ela envolve a participação de duas ou mais pessoas, aonde a gente vai emitir uma informação. E como o trabalhador vai entender? Lembra que eu falei para vocês na última aula sobre comunicação do seguinte: muitas das vezes é mais fácil eu descer ao nível do trabalhador com relação à fala do que tentar elevar um trabalhador de um nível um pouco mais baixo de conhecimento, aonde eu estou como especialista. O que eu quero dizer com isso? Imagina um chão de fábrica, né? Eu vou lidar com pessoas que às vezes têm curso superior, que é um engenheiro, um técnico em segurança. Vou falar na mesma língua ali. Então eu tenho uma linguagem para poder falar, uma forma mais técnica. E às vezes eu vou lidar com pessoas que têm a 4ª série, né? Que não têm o entendimento que nós temos hoje, o grau de instrução que a gente chegou. É mais fácil eu falar de forma que ela entende ou tentar fazer ela entender aquilo que eu disse? O que vocês acham, gente? Cara, então você é sempre participativa, não está me ouvindo hoje? Acho que o Deus e Mar encontrou um lugar bacana agora. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Tava só recebendo um negócio aqui no portão. Aqui eu tô sozinho em casa, aí bate no portão, eu tenho que correr lá e aí para não fazer barulho, por isso que eu silenciei o microfone. Não, tranquilo, tranquilo. Mas assim, essa questão de comunicação, o que a gente está fazendo agora é comunicar, né? Então a gente precisa emitir um recado e a pessoa de lá tem que entender o que eu quero dizer. Olha só, as variáveis que eu tenho. Dentro da mensagem, eu tenho ela como o ponto principal, certo? Eu tenho o receptor, eu tenho o emissor e também um ambiente. O ambiente pode influenciar, porque eu tenho comunicação verbal e não verbal, certo? Quando eu emito uma mensagem, a pessoa recebe essa mensagem. Ele me dá um feedback ou um retorno dessa mensagem. Estão conseguindo entender? Sim. Sim. Então, eu estou emitindo a mensagem correta. Entenderam? Vocês acabaram de me dar um feedback agora. Entendeu a diferença de um e de outro? Eu emiti a informação, você recebeu essa mensagem. Você é o receptor. Você me disse que entendeu. Então, você me deu um feedback agora. Você me passou um retorno. Tá? É dessa forma que acontece. O ambiente interfere? Sim, né? Cada ambiente tem um certo tipo de diálogo, né? Acredito. Exato, exato. Imagina, por exemplo, se essa aula fosse presencial. Para alguns seria mais fácil, não seria? Receber a mensagem? Eu acho que sim. Sim. Para outros, já lidam perfeitamente com a questão hoje do EAD, que a pandemia trouxe para a gente, acelerou o processo e ficou, porque é muito mais fácil, é muito mais cômodo, né? Hoje eu não preciso sair de casa para estudar, olha só. Então, as percepções pessoais, algumas vezes distorcem a interpretação da mensagem por parte do receptor. Já teve algum momento na sua vida que você disse alguma coisa e a pessoa entendeu outra? Sim. Acho que Claro, até na né, última gente? aula mesmo teve isso, assim, ó. Não que acho que seja falta de interpretação. Às vezes tem pessoas que não sabem repassar muito bem o que ela quer dizer, né? Sim. Ou então tem pessoas que são muito ruins para entender. A gente tem que ter paciência, né? Para estar explicando, Você até está a falando pessoa de mim, entender, tem que Thalita? ter paciência. Você está falando de mim? Da última aula? Não, eu tô falando assim, o senhor falou uma coisa e aí acho que o menino interpretou de outra forma. E até ele entendeu o que o senhor estava falando, por exemplo, da última aula que eu tô Eu falando. lembro, tô Aí, brincando. né, demorou um pouquinho, mas aí os dois entenderam. O senhor falou agora uma coisa muito séria. Poucas Ela ficou pessoas às branca vezes agora, entendem, né, gente. de primeira. Não, mas não falei de você, não. Tô só brincando, só brincando. A última aula foi um exemplo claro dessa questão de interpretação. Porque às vezes eu entendi uma coisa dele e ele quis dizer outra, certo?
Aí eu respondia o que eu entendi, não o que ele tinha perguntado. Olha o ruído da comunicação. E isso nós estávamos direto falando um com o outro, correto? Imagina se fosse, por exemplo, por terceiros. Muitas das vezes acontece, né? Então, a interpretação do receptor ela é muito importante também. Como técnico em segurança, muitas das vezes a gente vai ter que repetir conhecimento, repetir a informação e sempre perguntar: você conseguiu entender o que eu quis te passar? Aí a pessoa fala: não, entendi. Fala, então repete para mim. Então, me esclareça o que eu pedi para você. Aí vocês vão ver que a pessoa dá aquela rateada. Fala, é que você pode repetir? Você prontamente vai lá e repete. Porque muitas das vezes a informação não foi tão captada quanto a gente imagina. Às vezes o trabalhador fala que entendeu só para você sair de perto dele. Olha só, será que a gente interage no nosso dia a dia, né? Em algum momento eu sou pai, sou mãe, filho, filha, esposo, esposa, amigo, amiga. Eu posso ser atleta, eu sou aluno, eu sou profissional. Em todos esses momentos, né, eu estou fazendo o quê? Eu estou sociabilizando. Então a informação, a interação, ela é constante. E a todo momento a gente precisa agir de uma forma diferente, de acordo com aquele ambiente, né? Então o tempo todo a gente está socializando. Eu preciso desenvolver habilidades para socializar. Vamos falar um pouquinho sobre comunicação profissional. O que a gente espera de um profissional, né? Que os elementos se comuniquem. Deu o exemplo do caso da enfermeira. A enfermeira assumiu um papel que ajuda o profissional, está habilitada clinicamente e focalizada no cliente. Ela tem um comportamento profissional. Vamos trazer você como técnico agora. Eu, como técnico em segurança, eu tenho que ter uma vestimenta adequada? O que vocês acham? Positivo. A forma que eu me visto fala sobre mim? Sim. Aí o Marcos Vinícius chegou. Falando dele agora, ele chegou aí. Influencia, não influencia? Deusmar falou que sim, né, Deusmar? Positivo. Quando você chega, eu mesmo da empresa, quando eu vou abordar algum funcionário, você tem que chegar, não é, você tem que passar uma comunicação muito clara para a pessoa, não intimidar a pessoa, mas chamar a atenção do modo que a pessoa me entenda, que eu não estou prejudicando ele nem assim, e pedindo a melhoria, né? Se ele está com IPI errado, se ele está com capacete com jogo bamba, sem luva, é desse tipo aí. A comunicação tem que sair bem clara mesmo, para ele não pensar que eu não estou prejudicando ele. O feedback que eu estou Exato. dando ele para ajudar Exato. ele futuramente. Eu falei com os meninos esses dias, acho que na última aula, existe uma frase que fala o seguinte: palavra agrada e palavra agride. Depende da forma que você coloca, né? E tudo tem um feedback, não tem? Imagina, eu chego num subordinado, uma pessoa que recebe ordens, né, do meu cargo. Aí eu chego agredindo essa pessoa, falo assim, pô, cara, você é burro. Eu falei para você colocar o capacete 3 vezes, você não colocou. Como que esse trabalhador vai apontar o dedo para mim e vai fazer o quê? Da mesma forma que eu fui, ele vai voltar, não vai? Positivo. Agora, se eu chego no trabalhador, eu falo assim, João, o que está acontecendo, cara? Acho que é a terceira vez que eu vou falar com você sobre capacete. Tá tendo algum problema? Seu capacete não tá adequado para atividade? Tem algum problema com ele? Ele vai falar, não tem não, é só o descuido mesmo. Fala, opa, bacana. Então agora você já identificou o problema. Qual que é a solução, João? Não, eu não vou mais esquecer o capacete. Você faz esse compromisso com você mesmo? Faço sim. Fala, então bacana, João. A partir de agora, você assumiu um compromisso de não mais deixar de usar o capacete. Com quem foi o compromisso do João? Técnico. Com ele mesmo, né? Com ele mesmo. Porque se ele Não, faz com um ele mesmo compromisso também. comigo, sabe qual que é o problema? Ele só vai usar quando eu estiver.
E eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Positivo. Entendeu? Então ele tem que fazer por ele, não por mim. O compromisso é dele com ele mesmo agora. Aí você fala assim, ah, mas você é muito bonzinho. Né? Não, gente. 2, 3. Será que vai ter a quarta vez? A quarta vez agora eu vou chamá-lo, né? Ele vai tomar uma reprimenda verbal. Falar, olha, João, é a quarta vez, você está sendo advertido verbalmente agora, tá? E isso numa entonação como se eu estivesse conversando normalmente. Eu não altero a voz, eu não vou ofender o trabalhador, eu vou fazer de uma forma que ele entenda o recado, né? Que existem normas a serem cumpridas, mas existe humanidade, tá? Mas voltando aqui, vestimenta adequada conta bastante, claro que conta. Como que eu cobro o trabalhador, por exemplo? Você não pode trabalhar com a calça rasgada. Aí, de repente, eu chego lá com uma calça rasgada que eu comprei, já veio assim, eu acho um absurdo, gente. É uma calça minha, quando rasga, eu jogo fora. Tem gente pagando R$ 300 e uma calça rasgada, pelo amor de Deus. Então, conta demais. Postura. O que é postura? Será que eu tenho que passar postura de sério o tempo inteiro? Não, claro que não. Mas eu tenho que passar postura de quem conhece do que está falando, né? Eu brinco muito com vocês aqui. Acho que essa turma foi a primeira turma que eu cheguei aqui no Senai, né? A gente teve esse contato direto. Então, acaba que a gente tem uma familiaridade com o pessoal. Mas quando eu tenho que falar sério com vocês sentem a postura do profissional? Conseguem entender que eu estou tentando passar um conhecimento, né? Então, essa postura é necessária no ambiente de trabalho. Quando eu estou dando um treinamento, né, eu estou falando uma coisa séria. Eu posso quebrar esse gelo e brincar um pouquinho? Posso. Mas eu tenho que mostrar que naquele momento da seriedade, eu estou falando sério. No momento que eu preciso descontrair com a galera ali, para estar todo mundo junto, né? Estou no refeitório com o pessoal. Entro ali na rodinha de colegas. Eu estou descontraído? Bacana. Quando eu estou passando a informação, eu retiro o trabalhador da atividade, olho cara a cara, olho no olho, e a gente conversa de profissional para profissional. Alguém aqui já participou de alguma reunião de trabalho? Algumas já. Algumas, né, gente? E quando o seu interlocutor fala, ele está sentado ou ele está em pé? A maioria das vezes em pé. Por quê? Eu acho que é para mostrar postura, né? Postura. Também até a tonalidade da voz também, eu acho que implica também. Exato, exato. Mas muitas das vezes, por exemplo, eu estou na reunião, o trabalhador não quis sentar e eu estou sentado na minha mesa. O que eu faço? Pede para que ele se sente. E se ele não quiser sentar? Deixa ele em pé. Mais alguém, gente? Quando eu estou na minha sala, chega um trabalhador, não quer se sentar, se eu ficar sentado, eu passo para ele a sensação do seguinte: eu sou o superior, eu posso ficar sentado e você não. E não é isso que a gente quer passar para ele. Se ele se senta, eu me sento. Se ele continuar de pé, eu me levanto. Para quê? Para estar na mesma postura que ele, tá? Isso chama-se uma técnica chamada rapport. Então não vou imitar, mas eu vou estar na mesma postura que a pessoa. Isso quebra o gelo, isso quebra essa postura de defensiva dele. Porque muitas das vezes o que ele vai fazer? Ele vai cruzar os braços, né? Vai estar na posição ali de braço cruzado, defensivo. Então eu vou ficar de pé e falar, olha, o assunto que a gente tem para tratar aqui é um assunto sério, né? Mas com total respeito, e eu vou deixar você falar e eu vou falar, né? Nesse momento a gente vai ter uma troca. Ou então, muitas das vezes, eu vou passar uma informação, né? Isso é ter postura, gente. E a postura que eu falo também por exemplo, nada é proibido na segurança no trabalho, tá?
mas nem tudo me convém. Consegue entender o que eu estou falando, gente? Sim ou sim? Sim. Imagina eu, o Elson, técnico em segurança no trabalho, faço uma palestra sobre alcoolismo dentro da empresa. Aí, depois das 6 horas, para onde eu vou? Para um boteco? O profissional acabou de cair na famosa armadilha que ele mesmo criou, né? Ele vendeu uma imagem a qual ele não pertence. Isso é importantíssimo, gente. Ah, então técnico de segurança não pode beber? Pode, pode sim, socialmente, né? Eu não posso ficar dando vexame em boteco, por exemplo, daqui a pouco falando de alcoolismo. É igual o dono de academia gordo, por exemplo. Qual a credibilidade que você passa depois? Entendeu? Então, essa postura que eu estou falando é ser comedido. Não é virar, por exemplo, um santo. Né? Quando a gente fala postura, o cara acha que tem que parar com tudo. Né? Eu tenho que ser o cara que faz tudo certinho, tudo. Cara, é aí que você vai errar. Né? Seja humano, tenha postura. Tá? Segundo ponto, entonação de voz. Segundo ponto não, né? Terceiro ponto, entonação de voz. Se eu falar gritando com a pessoa, como que ela vai devolver? Gritando. Então eu vou utilizar um tom de voz que seja agradável, que seja audível e uma dicção que seja fácil de entender. O que é dicção? É a forma que a pessoa entende. Às vezes eu falo rápido demais. Opa, às vezes eu falo rápido demais. Será que a pessoa entendeu? Tá? Falo pausadamente, repito a informação. Outro ponto, vocabulário. Cuidado. Quando eu tenho que falar no vocabulário do chão de fábrica, não quer dizer que eu tenha que utilizar palavras chulas, por exemplo, né? Palavras que vão ofender as pessoas que estão à minha volta. Eu posso muito bem ser coloquial, utilizar o palavreado que é falado ali no ambiente de fábrica e não ser maldoso, não ser agressivo, não ser vulgar, certo? Então, usar um vocabulário correto para a atividade. Coisa que muitas das vezes as pessoas não conseguem atingir, gente. Ouvir atentamente. Muitas das vezes a gente só fala, fala, fala. Cara, será que eu estou parando para ouvir? Será que eu estou praticando a escuta ativa? O que é escuta ativa? É ouvir o que o trabalhador tem a dizer, entender o que ele quis me passar como mensagem, certo? E devolver um feedback assertivo para ele, tá? Ser pontual, eu sempre falo, se não der para chegar no horário, gente, chega antes, tá? Depois, muitas das vezes, não resolve. O profissional que atrasa em toda reunião, o profissional que atrasa em relatórios, o profissional que atrasa em levantamentos de risco. Hoje, atraso está custando dinheiro, tá? Por exemplo, se eu tenho que emitir uma CAT 24 horas, emitir uma semana depois, eu já estou passível de multa. A empresa, a qualquer momento, pode ser multada. Então, perder o prazo é problema. Seja pontual. Gente, vocês estão caladinhos demais. Não, só te ouvindo. Né? Vamos ver se a emissão dessa informação está chegando aí. Se está sendo assertivo. Elementos da comunicação profissional, gente. Educação. Tem gente que acha que educação ela é facultativa, ela é opcional. Ao meu ver, é obrigatório. Eu tenho que tratar a pessoa como eu quero ser tratado, com humanidade. Use nomes, tá? Ah, fulano de tal tem um apelido, bacana. Deixa o apelido para quem tem intimidade. Chame pelo nome. Isso transmite respeito pela dignidade da pessoa, a singularidade humana. Ele tem um nome. Chame pelo nome, tá? Todo feedback que eu vou retornar, gente, não, evite dar feedback negativo.
sabe? Você começar um feedback falando para a pessoa o seguinte, fala, olha, você errou em tal lugar, assim, 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 por isso eu estou fazendo essa reunião com você, por isso eu estou te dando essa advertência. O que eu estou fazendo? A pessoa já está desencorajada, a pessoa já está desmotivada naquele momento. Né? Tudo que eu faço é errado? Será que tudo que eu pratico dentro da empresa não dá certo? Tá errado? Comece um feedback passando confiança, encoraje essa pessoa. Busque um ponto positivo dela no ambiente de trabalho. Tipo, falo, João, percebi que você é muito atencioso nas atividades, né? Você tem entregue tudo no tempo correto, faz com um capricho bacana, né? Você tem um capricho na sua atividade, você tem uma beira a perfeição, né? Uma perfeição, né? Perfeccionista, né? Uma pessoa que gosta de tudo certinho. Mas eu vi que você deixou um ponto falho aqui. Você deixou de usar o capacete, né? Então, o que eu fiz? Primeiro, eu elogiei, eu dei qualidades à atividade dele e depois eu passei a mensagem que eu queria. Isso é importantíssimo. Autonomia e responsabilidade. Lembra que eu falei que o João firmou um contrato? Ele firmou agora vamos dizer aqui, uma responsabilidade com ele mesmo. Não foi comigo. Agora eu dei autonomia para o João. O João tem autonomia de se cobrar, a lembrar de usar o equipamento toda vez que ele se pegar sem. Então isso é responsabilidade. Isso é trabalhar de forma assertiva com esse trabalhador. Eu passo esse conhecimento para ele, né? E falo, João, agora você tem a responsabilidade. O seu compromisso é com quem? É com você mesmo. Tá? Dê autonomia. Faça com que o trabalhador ande com as próprias pernas, gente. Por fim, o que é assertividade? É uma comunicação assertiva que permite você expressar sentimentos e ideias sem julgar ou prejudicar o outro. Seja assertivo. A gente já tem críticas demais no mercado. Críticos demais trabalhando do nosso lado. Seja uma pessoa que encoraja o outro. Uma pessoa que traz uma motivação para o ambiente de trabalho. Né? Transmite uma noção de autossegurança, ao mesmo tempo em que comunica respeito a outra pessoa. Então você mostra que respeita a atividade, você respeita a pessoa como ser humano e respeita principalmente como profissional, para que seja respeitado também como técnico no ambiente de trabalho. Tá? Uma comunicação assertiva, ela é expressa através da forma que você se manifesta, sem exercer coerção a outra pessoa. O que é coerção? Né? É usar do seu cargo como técnico em segurança para poder oprimir a outra pessoa. Falar, eu vou te dar uma advertência da próxima vez. Tá? Eu estou te vendo. Eu estou de olho na sua atividade. Tudo isso é coerção, gente. Não podemos ser assim. Né? Então, seja assertivo. Existe a forma passiva também, que é a falta de expressão, né? No comportamento. Ou então eu fico dando indiretas, eu nunca vou direto ao assunto. Eu preciso ser firme, porém educado. E eu preciso ir direto ao assunto. Eu tenho que ser conciso, eu tenho que ser assertivo. E outro tipo de comunicação é agressiva. É aquela que eu manifesto a forma coercitiva, né? Ou seja, eu sou autoritário, eu estou mandando, eu mandei você utilizar o EPI, eu mandei você seguir o procedimento. Não, eu sou um agente de norma, eu sou um guardião de normas. Então, a partir desse momento, o que eu faço agora? Eu estou instruindo, né, a pessoa. Eu estou levando o meu conhecimento para ela. No ambiente profissional, sermos assertivos, né? Para sermos assertivos, devemos dar as nossas opiniões de maneira firme, sem ser agressivo e respeitando o outro. Além disso, devemos ser capazes de aceitar críticas, sugestões, sem as considerarmos como agressões. Então, muitas das vezes eu vou receber feedback, eu tenho que estar aberto a esse feedback. O trabalhador conhece da atividade dele mais do que você. Você conhece de segurança.
Muitas das vezes ele conhece mais da atividade. Quando eu junto as duas coisas, eu alcanço o famoso acidente zero ou acidente quase zero, porque ele me entende e eu entendo a função. Entendendo a função, eu consigo reduzir a capacidade do acidente alcançá-lo. Certo? Gente, a minha explanação parou por aqui, tá? Agora a gente vai debater. Vamos trocar conhecimentos. O Deusimar falou para a gente que muitas das vezes ele precisa passar algum tipo de feedback para o trabalhador. Que função você atua hoje, Deusimar? Seu áudio, Deusimar. Trabalho na mina, na landmine. Ah, sim. O que você executa lá? Trabalho com equipamentos, né, com máquinas. E igual você falou, comunicação, né? Tem muitas vezes você tem que conversa, chama a atenção da pessoa, ou alguma pessoa pede para entrar na mina, aí você tem que dar o retorno para a pessoa. Não deixar a pessoa no vácuo, né? Querendo ou não. Ó, fulano, caminhoneta tal tá entrando na mina, né? Ok, positivo. Ou quando a gente tem que chamar a atenção também. Você pede a pessoa para parar logo, você vê que a pessoa está com o equipamento não está adequado, você para, chama atenção, mas você não chama atenção numa faixa. Você vai lá, senta, conversa com a pessoa, no local seguro, de boa, tranquilo, né? Uma coisa para Exato. ninguém estar sabendo, né? Exatamente. Primeiro ponto, eu tiro a pessoa do risco. Depois eu vou passar a informação, não é? Tem gente que quer passar informação com uma pessoa correndo risco ali. Então, além dele estar em risco, eu também estou me colocando em risco. Então, E a deixa a pessoa informação... nervosa, né? Exatamente, exatamente. Eu sou um seguidor ferrenho do Mário Sérgio Cortella. Ele ensina pra gente o seguinte, né? O sábio, ele elogia em público, né? E dá esse retorno, ou chama atenção em particular, né? Ou seja, ele ensina a pessoa sem humilhar. Nós não precisamos humilhar ninguém pela nossa função, pela nossa atividade que a gente exerce. Então, a comunicação assertiva, ela tem que ser trabalhada dentro do ambiente de trabalho. Andressa, tá caladinha, Andressa. Você mesma. É. Então, comunicação assertiva, você faz isso também em casa? Precisa, né? A gente precisa desenvolver essa comunicação em todo o ambiente. Ela tem que ser assertiva em todos os patamares. A gente fala muito sobre o trabalho, né? Mas eu sou um indivíduo único. Eu não sou um robô que vai exercer uma atividade na empresa e outra como pai, como mãe, como filho, né? Então a gente precisa ter essa noção de praticar a comunicação assertiva, tá? E eu notei, gente, que assim, a nossa comunicação ela teve ruído de início, tá? Eu vi muitos trabalhos de vocês lá e até dei um retorno para cada um, né? Eu coloquei a nota e dei o retorno. Só que eu percebi que muitas pessoas deixaram de postar as atividades. Será que não entenderam a comunicação? Será que a explicação ela ficou falha, né? É preciso que a gente entenda isso para poder também melhorar a nossa comunicação. Aí eu não entendi a atividade, bacana. A gente faz um vídeo novamente, explicando passo a passo, sem problema nenhum. O importante para mim é que vocês finalizem essa unidade curricular de forma assertiva, correta, que ninguém fique para trás. Ah, mas o que tem a ver comunicação com segurança no trabalho? Tem tudo a ver, cara. Nós somos comunicadores. Além de técnico de segurança, a gente precisa formar resolvedores de problema. Qual que é a sua função? Eu sou resolvedor de problema. Qual que é o seu problema? Estou aqui para te ajudar. Olha só, é isso. A gente precisa aprender a resolver problemas. O técnico de segurança vai se deparar o tempo inteiro com dificuldades. Que mês que a gente está, pessoal? Faz parte de comunicação. Setembro. Bacana, setembro. Mas o que a gente tem em setembro? Tendência.
Setembro Amarelo. Alguém sabe o que significa Setembro Amarelo, gente? Eu sei. Manda. É sobre o suicídio. Prevenção do suicídio. O que nós técnicos de segurança temos a ver com isso? Acho que tudo, né? Já que engloba a gente cuidar de pessoas, orientar. Como você falou, a gente é um guardião de normas, né? Mais alguém, gente? Ninguém? Todo mundo participando, todo mundo caladinho? Gente, nós somos guardiões de normas e guardiões de bem-estar de trabalhadores. Muitas das vezes eu vou chegar onde o trabalhador não tem conhecimento dos riscos. Então, o que eu preciso fazer? Primeiramente, trazê-lo para mim, através da comunicação, tá? E eu falo muito de Setembro Amarelo, eu preciso praticar a escuta ativa. O que é uma escuta ativa? Já passou para o ambiente de trabalho e observou que o trabalhador está meio moado no canto, está tristonho. Essa pessoa pode ser um problema em potencial para você. Essa pessoa ela pode estar com algum problema fora do trabalho. E cabe o que a mim? Ouvir essa pessoa. Muitas das vezes, nós teremos o único recurso dessa pessoa de poder falar alguma coisa. Posso até não resolver o problema dela, mas eu vou escutar. Eu vou ceder um pouco do meu tempo e escutar essa pessoa. Eu vou fazer com que essa pessoa se sinta um pouco melhor, tá? Eu trabalhei em hospital logo após a pandemia, aqui no Albert Einstein. E o que mais a gente via pelos corredores eram enfermeiros, técnicos de enfermagem. Eu vi até médicos surtando, porque não aguentava mais ver pessoas morrendo. O profissional da saúde foi a linha de frente, então eles não pararam hora nenhuma. E estavam em contato direto. Sim? Então, essa escutativa, pessoal, é identificar o trabalhador como um ser humano que também tem suas dores. E ser esse ponto de apoio. O Setembro Amarelo mostra pra gente que o trabalhador ele está ficando doente. Vocês já ouviram falar em burnout? Ou síndrome de Burnout? Burnout. Porque é francês, né? A gente fala síndrome de Burnout, mas a gente aqui no Brasil é brasileiro, então fala burnout. Né? É além do estresse. A pessoa está no limite acima do estresse. Ela está cansada, cansada do trabalho, cansada de casa, cansada da vida. O que eu tenho aqui? O potencial suicida. Não é isso? Então, lembra que nós vamos falar sobre campanhas dentro da empresa. Setembro Amarelo é uma campanha bacana de se fazer. Né? Praticar essa questão da ajuda, do bem, da escutativa, do cuidado. Tudo isso a gente precisa fazer. E tudo isso é comunicação. Tá? Quero falar um pouquinho sobre a atividade de vocês, gente. Quem de vocês está com dúvidas sobre a atividade ainda? Eu tô. Ah, Poliana, você não conta, né, Poliana? Você chegou hoje. Poliana, nós temos as unidades curriculares, ela tem a SAP, tá? Que é uma situação de aprendizagem. A turma, ela está se reunindo de tempos em tempos, né? Me corrijam se eu estiver errado. Sempre que eles podem, eles se reúnem para poder fazer atividade em conjunto e um ajudar o outro. Nós temos um grupo, acho que você já está dentro dele. Sim. Então, eu estou lá. As dúvidas que você for tendo com relação às atividades, pode mandar lá que eu vou te auxiliar, pode mandar no privado também, tá? Eu vou te Tá. auxiliar passo a passo. Cada SAP, ela tem um vídeo que explica a forma correta de se fazer a atividade, tá? Esse videozinho a gente posta ali, mostrando cada atividade e como você vai fazer ela. Se mesmo assim você continuar em dúvida, pode entrar em contato pelo AVA. Nós temos o canal oficial de mensagens nosso. E o WhatsApp eu também respondo da 1 às 10 da noite. Tá? Tá Tendo bom. dúvida, só me chamar. Tem uma galerinha aí também que já está bem avançada nas atividades. Mas o que me preocupa são as pessoas que ainda não colocaram.
Uhum. A gente até marcou para fazer eu, mais a Cássia e o Pedro junto, Certo. domingo. Bacana, bacana. Vamos aproveitar esse momento aí de folguinha, de feriado. Vamos dar um up nisso aí. Cálita, pode falar. Professor, só uma dúvida. O Manda. senhor avaliou ontem as atividades que foi enviada lá no ABA, né? A SAP Sim, 1. Aí eu tive um retorno, mas assim, eu percebi que lá na minha página, na minha página aqui mesmo, tava como segunda tentativa. Aí eu falei assim, uai, mas eu não enviei ainda, né? Porque eu enviei as duas juntas. E aí eu falei assim, mas como que tá na segunda tentativa se eu nem fiz a primeira? Aí eu não sei se o senhor avaliou todo mundo e deu feedback para todo mundo, mesmo quem não postou atividade. Mas eu falei, uai, será que alguém usou minha primeira tentativa? Porque eu não postei trabalho lá. mas não, deve ter sido algum errinho do sistema nosso, tá? Mas isso aí é sem problema. Eu vou deixar as atividades abertas até o último momento. Deixa eu só verificar aqui qual que é o prazo de vocês, tá? Vocês têm para poder postar atividade. Dia 10? Dia 10 agora? Dia Ou 15. não? Deixa eu Tomara que é verificar. mais. Não, é dia 15. Dia 15. A primeira situação de atividade, dia 15, sexta-feira. E a segunda, dia 20. Certo? Professor, deixa eu perguntar, Diga. como que faz para marcar presença na aula aqui? Boa pergunta, boa pergunta. Todo mundo tem essa dúvida também, gente? Ou já tá tudo ok? Não, não tem. Deixa eu Também abrir aqui tem. então, só para vocês, para quem tem dúvida, vou mostrar mais uma vez, tá? Deixa eu abrir aqui. Aqui, pessoal, eu vou vir aqui na minha sala. Essa é a visão que eu tenho da minha sala, correto? Poliana, Sim, eu tenho a visão dessa sala aqui. O que eu faço? Eu vou clicar aqui nesse ícone vermelhinho, tá vendo? Presença na web. sim. Cliquei. Eu vou buscar o meu nome na listagem aqui. Não aparece para mim, porque vai aparecer só para vocês, só como estudante, tá bom? Eu vou clicar aqui na presença, vou marcar a presença do dia e vou salvar lá embaixo. Se eu não salvar, a presença não confirma. Então, além de flagar aqui, de marcar o item, eu vou salvar, tá bom? Ah, sim, Feito entendi. isso aqui, só voltar para o meu ambiente de sala de aula aqui e navegar pela minha sala. Sim, entendi. Perfeito? Sim. Carita, continua com dúvida? Sua mão continua levantada. Opa, desculpa, esqueci de tirar. Tá, então aproveita também e tira o senhor da frente. Desculpa você. Não, é que a gente tem a mesma idade. Né? Deve ter o quê? Uns 18 para 20. Ah, então eu Né? uso com De todo mundo. profissão. Enfim, eu já fui chamada de senhora, tendo minha idade, eu sou novinha, então Não é, acontece. a gente tem quase a mesma idade, né? Tá entre torno de 18 e 20 anos aí de profissão. Ai, ai. Gente, assim, o nosso tempo tá acabando, mas eu quero agradecer vocês, tá? Eu acho que a interação nossa tá muito boa. Muitas das vezes eu não consigo responder todo mundo a tempo e a hora lá no nosso grupo, né? Porque a gente tem vários outros grupos. Mas sempre que possível eu estou interagindo com vocês. Quero postar algumas coisas, tipo vagas, é, notícias interessantes, tá? Para vocês continuarem dentro do nosso tema, que é segurança no trabalho, saúde no trabalho, cuidado com pessoas, certo? E se você puder, tá? Fazer uma pesquisazinha, agora fora do nosso tema de trabalho aqui, mas faça uma pesquisa do que é o Setembro Amarelo e comece a gerar engajamento em suas redes sociais, que eu tenho certeza que todo mundo tem, né? Do que é o Setembro Amarelo. Comecem a praticar também a chamada escuta ativa. Nós estamos falando sobre comunicação, coloque a comunicação em prática, tá? Façam a comunicação assertiva, pessoal. Busque isso no seu dia a dia, com seus colegas. Eu tenho visto essa interação de vocês
né? Eu acho que a gente pode interagir até mais no nosso grupo sobre segurança no trabalho, sobre os temas pertinentes, tá? Para que a gente possa gerar mais e mais aprendizado no nosso dia a dia, tá bom? Eu gosto muito dessa interação nossa, eu acho muito importante o cuidado que a gente tem, né, um com o outro, e a gente praticar esse escutativo o tempo todo. Marcos, pode falar. Na SAP 2, ela fala que depois a gente vai ter que fazer um trabalho de apresentação. Esse trabalho vai ser apresentado para a professora Larissa? Deixa eu só abrir a SAP 2 aqui para a gente entender ela melhor, só um momentinho. Aqui no ambiente, vou lá na situação. SAP 2. O que está falando minha SAP 2? Ela basicamente ela tem um contexto com a SAP 1, correto? Quais são as etapas aqui, gente? É que a gente tem que dar, com base no texto que a gente fez a pesquisa, a gente vai ter que complementar ele, fazendo um trabalho com capa, com sobrecapa, e acrescentar imagens. Depois que a gente fizer isso, a gente vai imprimir esse trabalho, vai entregar para o professor que dá aula física e vai depois fazer um trabalho em slide apresentando. Vamos lá. Primeira etapa, o que eu vou fazer? O meu trabalho eu vou fazer no Word, tá? Formatado de acordo com a BNT. Na nossa próxima aula, eu vou falar um pouquinho sobre essas normas de ABNT com vocês, tá? Que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E aí vocês vão postar esse trabalho formatado para mim aqui no AVA, tá bom? Na sequência, o que você vai fazer? Eu vou elaborar uma apresentação do relatório com os informes pontuais. Aí eu vou ensinar vocês como que vocês vão montar um relatório dentro do PowerPoint, que é uma ferramenta que a gente utiliza do pacote Office. Então eu faço essa apresentação e aí sim você vai realizar essa apresentação em grupo no presencial. Bacana? No presencial, no caso, para a professora Larissa, que vai avaliar, ou vai ser o senhor? Não, no presencial, professora Larissa. Eu vou fazer a avaliação somente aqui, ó, do Word, certo? Que você Tá, vai então postar no esse AVA. slide a gente vai postar para o senhor também? O Ou slide você só não a vai parte postar para do... mim. Beleza. Para mim, só a parte do Word. O slide você vai fazer na parte presencial. Mais alguém ficou com dúvida aqui nessa SAP 2, gente? Vamos lá, dúvida a gente tem, né? Perguntas a gente tem também? Ah, Pessoal, estamos tranquilos então, gente? Tem alguma dúvida quanto à postagem da atividade? Pessoal, se a gente não tem dúvidas até o momento, eu vou encerrar com vocês por aqui, tá? Espero que tenham gostado da apresentação de hoje. Acho que ficou bacana. Aí também qualquer dúvida, né, professor? A gente pode estar entrando em contato com você, igual você falou mesmo, os horários, né, que você responde, né? Só Sim, mandar, se tiver dúvida, você tira, né, a dúvida da gente, né? Porque a igual tempo e a hora. tem gente que, como a menina entrou aí agora, às vezes a gente realmente tem uma dúvida que eu mesmo sou nova nisso, não estou tentando aprimorar aqui para mexer na plataforma e sou bem crua mesmo nessa área, mas com esforço a gente vai melhorando. Mas aí dúvida a gente tem demais, né, o tempo todo. Então E pode postar dar lá, dúvida e gente. repassando as dúvidas. Quem aí for tirando dúvida com o professor, repassa essas informações para a gente aí, para todo mundo ficar por dentro. Vamos Professor, repassando, vamos conversando. professor, no Diga. caso, quando que você vai dar essa aula do PowerPoint? No caso, eu sei fazer slide, sei fazer PowerPoint. Mas quando que você vai dar essa aula? A nossa próxima aula será na quarta-feira que vem, né? Então vai ser sobre como vai fazer? Próxima aula eu quero mostrar passo a passo para vocês o que é uma formatação dentro das normas da BNT, né, em metade da aula, e outra metade eu vou ensinar vocês a como trabalhar o PowerPoint para poder gerar esses relatórios, tá bom? A nossa próxima aula vai dar dia
6 e 6, 12, dia 13. Acho que é isso, né? Só verificar aqui. Deixa eu voltar aqui. Dia 13, exatamente. E a nossa próxima aula presencial, onde eu vou ter que apresentar, vai ser dia 16, correto? Então a gente vai ter um gap aqui de 3 dias para poder montar o meu projeto. Quem tiver mais dificuldade, né? Quem tiver mais dificuldade, a gente já trabalha isso na aula e vocês vão para a aula presencial trabalhar isso também em grupo. Estamos combinados, gente? Combinado. A gente foi Então, Positivo. bacana. Vocês vão fazer um compromisso com vocês agora. Postar as atividades no AVA. Não deixar para a última hora, gente. Vamos postar a atividade. É compromisso de vocês com vocês mesmos. Como eu ia falando, professor, ontem a gente marcou, né? E muitas pessoas que colocaram o nome na relação não compareceram. Eu fiquei um pouco chateado com isso, sabe? Porque ali no Senai é bem concorrido as salas de informática. Tinha até outra turma esperando para usar a mesma sala que a gente. E aí só compareceram 8 pessoas. Né? Aí quando a gente vai ver, tá, como o senhor falou, tem muita gente que não postou atividade ainda. E aí eu tô correndo sempre para tentar, sabe? Que todo mundo entregue junto, que todo mundo faça junto. Eu acho que fazendo junto a gente aprende mais. Sim, sim. Não, e assim, é louvável o que você tem feito, tá? Tem mais alguma pessoa com a mão levantada aqui? Marcela e o Marcos. Eu queria saber se o trabalho, no caso, ele tem que entregar escrito? Tem que Qual fazer escrito também? trabalho? Qual Ah, é da trabalho? SAP 2? Da Ele SAP tem, 2. sim, ele tem a parte escrita, que você vai postar no AVA, e tem a parte de slide que você vai apresentar na aula presencial. Tá, então tá bom. Entendi. Tá bom? Aham. Marcos, dica de ouro, salva essa aí. A gente não vai conseguir resolver o problema de todo mundo. E tá tudo bem. Entendeu? E tá tudo bem. Faça o máximo que você puder para aqueles que querem realmente estar com você. Às vezes a pessoa que não tem dificuldade, ela consegue fazer sozinha, tá tudo bem. Entendeu? Então, assim, não sofra por isso não. Não fica chateado, não, que no final vai dar certo. Se não der certo é porque não chegou no final ainda, viu, gente? Pessoal, com essa agora, eu me despeço de vocês. Bom feriado, tá? Juízo. Não façam nada que eu não faria, tá bom? Um abraço para todo mundo, gente. Tchau, tchau. Falou. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.